Missing 4. 1-1 é uma série de livros escrita pelo ex-policial David Paulides. Após escrever sobre o Pé Grande, Paulides passou a focar em desaparecimentos misteriosos em áreas selvagens, muitos nunca solucionados. Número 10. Danny Philippides, de 49 anos, foi encontrado após desaparecer misteriosamente em 2018, mas seu caso segue sem solução, pois ninguém sabe onde esteve ou o que ocorreu durante o sumiço. Todo ano, Danny e alguns amigos, bombeiros do Serviço de Incêndio de Toronto, faziam uma viagem de esqui para Lake Placid, Nova York. Em 2018, não foi diferente. Naquele ano, o grupo aproveitou as pistas de esqui e logo a viagem terminou. Na última noite da viagem, em 7 de fevereiro, eles relaxaram em um chalé na montanha Whiteface. Danny quis tirar fotos para registrar o momento, mas percebeu que o celular estava no carro e desceu esquiando para buscá-lo. Ele avisou ao grupo que voltaria logo e foi visto colocando os esquis antes de sair. O carro dele estava na base da montanha e Danny levaria até 10 minutos para pegar o celular e voltar ao chalé. Quando perceberam que ele não tinha voltado após um tempo, o grupo ficou preocupado. A área ao redor do carro foi vasculhada, mas não havia sinal dele. A polícia foi acionada e registrou o desaparecimento. Mais de 100 voluntários procuraram por qualquer sinal de Danny na montanha, mas sem sucesso. Foram acompanhados por policiais de Nova York, segurança interna, patrulha de fronteira, helicópteros, drones e cães farejadores, mas nenhum sinal dele foi encontrado. Voluntários deram comida e cobertores aos que buscavam e a família de Danny fez o possível para ajudar. Foi a primeira vez que um esquiador desapareceu na montanha Whiteface e não foi encontrado. Mas depois de 6 dias de buscas, a esperança começou a diminuir e parecia que Danny simplesmente havia sumido no ar. Contra todas as probabilidades, o telefone da esposa de Danny tocou e ela se surpreendeu ao ouvir a voz dele. Ele afirmou estar no aeroporto de Sacramento e a polícia foi até lá para buscá-lo. Ele ainda usava roupas de esqui, mas cortou o cabelo, comprou um novo iPhone e tinha cartões de crédito e $1.000 consigo. Ele disse à polícia que achava ter batido a cabeça descendo a montanha e provavelmente ficou desorientado. Ele sugeriu que deve ter pegado carona com um caminhoneiro até Sacramento. Durante esse período, ele teve uma forte dor de cabeça e dormiu quase todos os 6 dias. Até hoje, ele não sabe onde esteve nesses 6 dias, o que levou alguns a acharem que inventou a história, mas essa teoria foi amplamente descartada. Número 9. O desaparecimento de guardas florestais e guias experientes no passado mostra como é fácil qualquer um se perder na natureza selvagem. E Morgan Elias Heimer, de 22 anos, é um exemplo desse tipo de caso. Em 2015, Morgan morava em Cody, Wyoming, onde estudava inglês na Universidade de Wyoming. Sua família relatou depois que ele era um aventureiro experiente, trabalhava como guia de rio e era um nadador forte. Desde jovem, ele passava tempo ao ar livre, por isso seu trabalho de meio período na Tour West, empresa de rafting, foi natural. Em 2 de junho, ele estava no 7º dia de uma viagem de 8 dias com um grupo de turistas pelo Rio Colorado. Ele e o grupo passaram 6 dias no rio e chegaram a Pumpkin Springs, uma impressionante formação rochosa alaranjada nas paredes do Grand Canyon. Ela é chamada assim por ter formato de abóbora e listras verticais nas laterais. Ele e seus colegas guias teriam alertado o público para não nadar nem beber a água da nascente, pois ela contém chumbo, zinco, cobre e arsênico. Mais tarde, por volta das 16 horas, o grupo decidiu seguir em frente e preparava-se para lançar seus barcos em um riacho próximo a Pumpkin Springs. O guia principal se lembraria de ter conversado com Morgan pouco antes de eles partirem, já que ele havia mencionado algo sobre tirar um tempo de folga mais tarde naquele dia. Antes que terminassem a conversa, um turista os interrompeu e ele se afastou de Morgan para falar com eles. Após a conversa, ele se virou para falar com Morgan, mas ele não estava mais lá. Ele achou que Morgan só tinha feito uma pausa ou já estava voltando, pois pediu a tarde de folga.
Pelo resto do dia, o grupo nadou no rio, jantou junto e continuou se divertindo, mas Morgan nunca apareceu para comer. Às 19h26, ficou claro que havia algo errado, e quem relatou o desaparecimento não foi o guia principal, mas um dos turistas. Guardas do parque e equipes de resgate vasculharam o rio entre as marcações 211 e 215, mas não encontraram vestígios de Morgan. A busca foi ampliada até Diamond Creek, a 12 milhas da nascente, mas ele continuou desaparecido. 6 dias depois, as buscas acabaram sem pistas. Várias teorias foram apresentadas ao longo dos anos, já que algumas pessoas acreditam que Morgan caiu e não conseguiu sair do rio. Na última vez que foi visto, ele vestia colete salva-vidas escuro, camisa azul de manga longa, chinelos de dedo de Chicago, boné de beisebol bordô, shorts coloridos e carregava uma garrafa de água roxa que nunca foi encontrada. Qualquer pessoa que tenha informações que possam ajudar a encerrar o caso de Morgan deve entrar em contato com o Serviço Nacional de Parques pelo número 928638785 e o número do caso dele é o MP 20 e 9029. Número 8. O desaparecimento do reverendo Maurice Dennis, de 84 anos, conhecido como Doc, frustra investigadores há décadas, pois não conseguiram descobrir o que houve com ele. Doc nasceu em Blue Rapids, Kansas, em 1896 e recebeu seu diploma de bacharel em Filosofia e Teologia pelo Seminário Teológico Presbiteriano em Omaha, Nebraska. Depois, ele obteve seu mestrado na Universidade de Denver, após o que se tornou editor de revista até 1981. Ele atuou na Câmara de Comércio de Longmont e também foi presidente do Conselho de Curadores do Colégio Bíblico de Denver. Durante todo esse tempo, ele manteve seu hobby de caçar pedras, pois adorava gemas e minerais. Ele entrou para a Sociedade Mineral e o Clube de Gemas e Minerais Flatiron e, com o tempo, desenvolveu artrite e um distúrbio sanguíneo. Em 1981, já aposentado e com problemas de saúde, ele recebia a ajuda de David McSherry para se locomover e, às vezes, saíam juntos para caçar pedras. Eles decidiram isso em 20 de abril daquele ano. Eles foram para a Floresta Nacional de Pike, no Colorado, perto de Topaz Point, em Devil's Head, onde buscavam boas pedras. Doc tinha dificuldade para andar, então David o ajudou a chegar à cova arenosa, perto da estrada Rampart Ridge, para a escavação. Após garantir o conforto de Doc e que ele tinha tudo o necessário, David foi ao seu local de escavação, cerca de 45 metros dali. Ele então começou a cavar em busca de pedras, esperando encontrar algumas que contivessem minerais e possivelmente alguns cristais. E pelas próximas 2 horas, ele presumiu que Doc estava fazendo o mesmo. Por volta das 15 horas, David decidiu que era hora de voltar e foi até a área onde Doc estava. Ele pediu para Doc juntar seu equipamento e as pedras achadas e foi pegar o seu próprio equipamento. Mas para sua surpresa, ao voltar, Doc não estava lá. Só 15 minutos tinham se passado desde que o viu, mas não havia sinal dele, o que era estranho, pois Doc não poderia sair dali sem ajuda. Suas ferramentas e as pedras que coletou sumiram. Foram feitas buscas por anos, mas nunca encontraram vestígios de Doc. Doc foi visto pela última vez vestindo um macacão azul, uma camisa de flanela bordô, botas marrons de cano baixo e um boné branco de beisebol. Qualquer pessoa que tenha alguma informação sobre o caso dele é incentivada a entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Douglas pelo telefone 303660750, número 7. O Monte Shasta tem sido palco de vários eventos estranhos e inexplicáveis, e dezenas de pessoas desapareceram na montanha e nunca mais foram vistas. A área é conhecida por seu terreno traiçoeiro, tempestades que parecem surgir do nada, fendas escondidas e penhascos íngremes que precisam ser navegados com muita habilidade.
Por isso, a maioria das trilhas na montanha é reservada para alpinistas e aventureiros experientes, como era o caso de Carl Herbert Lagers, de 69 anos. Carl era de Orinda, São Francisco, e em 1999 decidiu que iria alcançar o topo do ponto mais alto de cada condado da Califórnia, incluindo o Monte Shasta. Junto com 2 de seus amigos, Milton Gaines e Barry Gilmore, que tinham 64 e 60 anos, respectivamente. O grupo, todos do Clube de Corredores de Rua de Orinda, partiu para a montanha em 21 de maio daquele ano. No dia seguinte, antes da escalada, Carl reclamou que não se sentia bem e decidiu sair mais cedo para não atrasar o grupo, esperando que eles o alcançassem depois. Ele seguiu pela Avalanche Gulch, mas sabia das dificuldades, pois já sofria de exaustão, desidratação e problemas estomacais durante a ida ao acampamento. Ele passou tão mal que Gaines e Gilmore precisaram ajudá-lo com o equipamento, mas esperava se recuperar com descanso e sono para enfrentar a montanha no dia seguinte. Após ele sair do acampamento, seus amigos desmontaram a barraca, arrumaram os pertences e seguiram pela trilha. Depois, um guarda florestal disse ter visto um homem parecido com Carl subindo devagar por um dos caminhos mais íngremes. E Gaines disse ter visto um homem que achava ser Carl mais acima na montanha antes de perdê-lo de vista. Os 2 homens chegaram ao Lago Helen e se surpreenderam ao ver que Carl não estava lá. Conversaram com outros alpinistas que não haviam visto Carl e começaram a se preocupar. Ele foi dado como desaparecido ao departamento do xerife de Siskiyou, que iniciou a busca na montanha. Sem sinais de Carl, a Guarda Nacional e a Patrulha Rodoviária da Califórnia usaram helicópteros nas buscas aéreas, mas não tiveram sucesso. Guardas florestais dos Estados Unidos e voluntários participaram das buscas e por 10 dias percorreram todas as áreas onde Carl foi visto e outras, mas não encontraram nenhum vestígio ou pista sobre seu paradeiro. Eles souberam que Carl vestia 2 ou 3 camadas, incluindo casaco cor de ferrugem, calça de esqui e botas com crampons. Ele também tinha comida e água com ele, que carregava em uma mochila. A busca acabou sendo abandonada e desde então nenhum outro sinal de Carl jamais foi encontrado. Qualquer pessoa que possa ajudar neste caso deve entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Siskiyou pelo telefone 5340 e 18400 e 29200, número 6. Em 2018, Samantha Sayers, de 27 anos, conhecida como Sam, desapareceu em Washington. Desde então, amigos e familiares buscam pistas sobre seu paradeiro, mas o caso segue um mistério. Sam foi diagnosticada com alopecia quando ainda estava no ensino médio, e no começo ela passou a usar perucas à medida que seu cabelo começou a cair. Mas com o tempo, as perucas começaram a ficar muito desconfortáveis e incômodas, então ela decidiu simplesmente raspar a cabeça. Depois, ela tatuou várias estrelas na lateral da cabeça, e isso foi apontado como uma das características mais marcantes pelas quais ela pode ser reconhecida. Ela disse à família que recebia olhares estranhos e simpatia de desconhecidos que pensavam que ela havia feito quimioterapia e, com o tempo, parou de corrigi-los. Ela se mudou para Seattle, deixando Gerard, sua cidade natal, perto do lago Erie, após visitar e se apaixonar pela região. Após se formar no ensino médio como Steinbach, ela ingressou na Universidade Estadual de Nova York, em Fredonia. Lá, ela obteve seu diploma de bacharel em teatro técnico e design e tecnologia teatral. Ela se formou em 2013. Em 2009, ela solicitou a mudança de seu sobrenome de Steinbach para Sayers, depois que ela e seu irmão foram adotados pelo padrasto. De acordo com sua família, Sam adorava passar tempo ao ar livre e costumava visitar o Pico Vesper, que fica a cerca de 90 minutos de carro de sua casa. Enquanto estava lá, ela fazia trilhas e às vezes seu namorado Kevin Darris, de 33 anos, a acompanhava. Quando desapareceu, Sam trabalhava como faxineira do Airbnb, morava no condado de King, em Seattle, tinha licença de corretora de imóveis e vendia produtos online.
Em junho de 2018, ela decidiu que queria voltar ao Vesper Peak novamente, mas se viu sem um parceiro de trilha. Ela publicou no Facebook perguntando se algum amigo queria ir com ela, mas ninguém se interessou. Assim, ela decidiu fazer uma trilha sozinha, como já havia feito muitas vezes no passado, e saiu de seu apartamento por volta das 8 da manhã do dia 1º de agosto. Ela e Kevin, que trabalhou naquele dia, trocaram mensagens em que ele pediu para ela ter cuidado e avisar se precisasse de algo. Sabe-se que ela chegou a início da trilha Sunrise Mine por volta das 10h15, já que assinou o registro nesse horário. E então estacionou o carro, pegou sua mochila e partiu para a trilha na natureza selvagem. Mais tarde, foi observado que a área estava enevoada devido aos incêndios florestais que haviam ocorrido e fazia calor naquele dia. Em determinado momento, outros trilheiros avistaram Sam enquanto ela fazia sua caminhada, tendo tirado a camisa para se aliviar do calor. A área estava cheia de visitantes por causa do verão e várias pessoas lembram de tê-la visto subir o Vesper Peak. Ela foi vista comendo um sanduíche no topo por volta das 14h30 e conversando com outros trilheiros que também chegaram ao cume. Quando ela não chegou em casa até as 18 horas, como esperado, e não pôde ser contatada, Kevin foi à trilha procurá-la. Ao chegar ao estacionamento, desanimou ao ver o carro de Sam ainda lá. Ele saiu pela trilha na completa escuridão, contando apenas com uma lanterna para ajudá-lo, mas em determinado momento tropeçou, caiu e sua lanterna quebrou. Ele não teve escolha a não ser voltar usando a luz do celular e entrou em contato com a polícia. Equipes de busca e voluntários de vários condados vasculharam as trilhas e só após 3 dias receberam o sinal do celular de Sam perto do cume, mas nada foi encontrado. Sam segue desaparecida, com cabeça raspada e olhos verdes. Na última vez em que foi vista, vestia jaqueta esportiva vinho, calça de yoga cinza e botas de caminhada. Ela levava mochila, bastões de caminhada e chapéu bege. Qualquer pessoa que tenha mais informações sobre o caso dela deve entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Snohomish pelo telefone 425-388-3839. O nome dela é número do caso MP517, MP51798. Número 5. O caso do desaparecimento de Jessica Stacks, de 28 anos, deixou muito a desejar. Segundo sua mãe, Kathy Payton, ela acredita que houve crime e que o departamento do xerife do condado de Union não investigou corretamente, ignorando a possibilidade de o namorado de Jessica estar envolvido em seu desaparecimento. O caso começou em 1º de janeiro de 2021, quando Jessica e seu namorado Jerry Wayne Baggett, que tinha 45 anos na época, visitaram o canal do rio Tallahatchie. O casal pegou emprestado um barco de fundo chato para buscar javalis e cervos presos após o rio transbordar. Eles apareceram nas câmeras do Poolville Quick Stop, na rodovia 30, por volta das 5h15 da manhã. As imagens mostram o casal no carro rebocando o barco. Eles planejavam procurar cervos e javalis, descendo o canal pela County Road 46 até a ponte Rockford, onde sairiam da água. Deixaram o telefone de Jessica com um amigo e ficaram com o de Jerry para ligar para Jessica quando quisessem ser buscados. A princípio, o plano parecia estar indo conforme o esperado, mas então o dia tomou um rumo inesperado. Devido às enchentes, a água corria muito mais rápido e Jessica ficou assustada. Após remar cerca de 3 quilômetros rio abaixo e discutir com Jerry, ela pediu para sair e ele a deixou na margem direita usando uma pá como remo. Ela caminhou até a estrada do condado 46 e nunca mais foi vista. O barco foi achado na margem oposta, a cerca de 800 metros de onde Jessica foi deixada. Jerry disse que foi para o outro lado e contatou um amigo para buscá-lo. Só por volta das 22h15 daquela noite que Jessica foi dada como desaparecida. A busca começou imediatamente, mas foi interrompida às 2h. As buscas recomeçaram no dia seguinte, mas toda a área estava novamente inundada. Por isso, as equipes de busca tiveram que esperar a água baixar, o que significou que nada mais foi feito até 2 dias após o desaparecimento de Jessica.
A área foi vasculhada a pé por voluntários que entraram na água e por drones que buscaram do alto por sinais de Jéssica, mas sem sucesso. Na Floresta Nacional de Holly Springs, eles acharam suas pegadas e vários pertences. As pegadas foram seguidas por cerca de 100 metros em direção à rodovia 30, mas levaram a um campo alagado que impediu o prosseguimento. Foram recuperados parte de uma bota feminina, cabo de pá, casaco e luva. Novas buscas ocorreram após a água baixar mais, mas nada foi achado. Ela é descrita como tendo cabelo loiro e olhos verdes, mede 1,65 m de altura e pesa 50 quilos. Ela tinha vários piercings e tatuagens nas costas, mão direita, dedo anelar, antebraço, pulso e panturrilha. Qualquer pessoa que possa ajudar a avançar no caso dela deve entrar em contato com o departamento do xerife do condado de Union pelo número 66253411943, número 4. Barry Joel Trahan, de 68 anos, natural de Columbia Falls, Montana, não é visto nem ouvido por seus amigos e familiares desde julho de 2020 e nenhuma pista foi encontrada para indicar para onde ele pode ter ido ou o que aconteceu com ele. Há poucos detalhes sobre o caso, mas investigadores afirmaram que a apuração do desaparecimento segue aberta e que novas pistas serão seguidas. Em 22 de julho daquele ano, Barry foi para a região do Lago Kintla, no Parque Nacional Glacier, em Montana, onde planejava caminhar. Quando ele não voltou para casa, a polícia foi avisada do desaparecimento e iniciou uma busca. O carro dele foi visto pela última vez naquele mesmo dia no lago, onde ainda estava estacionado no local onde ele o deixou antes de começar a caminhada. Mas a busca oficial por Barry só começou 3 dias depois, em 25 de julho. Os guardas florestais buscaram nas áreas onde achavam que Barry passou, mas precisaram retornar sem encontrar nada relevante. As equipes de busca e resgate do condado de Flathead e as equipes caninas do condado de Flathead se juntaram posteriormente à busca, mas os cães não conseguiram encontrar o cheiro de Barry e nenhuma outra pista foi encontrada. Em 4 de agosto, um pequeno avanço ocorreu quando encontraram óculos de sol no Lago Kintla, mas nunca confirmaram se eram dele. Os guardas florestais acreditam que os óculos eram de Barry e lamentam não ter encontrado mais nada. As áreas próximas ao carro dele também foram vasculhadas, mas sem sucesso. Nenhum outro sinal de Barry foi encontrado até hoje, e seu desaparecimento ainda frustra os investigadores. Ele é descrito como tendo cabelos parcialmente grisalhos, olhos cor de avelã, mede 1,78 m de altura e pesa 100 quilos. Infelizmente, não há descrição das roupas que ele usava na última vez em que foi visto, e seus dados não foram incluídos no banco de dados NamUs. O departamento do xerife de Flathead solicita que quem tiver informações sobre Barry entre em contato no número 4067585585, mencionando o número do caso da agência 2020-23471. Número 3. Quem conhece Christopher Tompkins, 20 anos, concorda que ele era cristão devoto e muito próximo da mãe, Anne. Antes de desaparecer em janeiro de 2002, ele começou a trabalhar em uma empresa de topografia em Columbus, Geórgia, e contou à mãe que gostava do emprego. Ele virou amigo do chefe, para quem Anne costumava babar enquanto trabalhavam. Segundo todos, a vida de Christopher ia bem. A manhã de 25 de janeiro daquele ano foi comum, mas terminou sem sinal de Christopher. Depois disse à polícia que se levantou, se preparou e foi ao trabalho como de costume naquela manhã, após o café da manhã. Assim que chegou, entrou no carro de um de seus colegas de trabalho e eles foram até o local de trabalho em Ellerslie. Lá, Christopher e mais 3 homens iniciaram o trabalho. Eles estavam espaçados a cerca de 15 metros uns dos outros e trabalhavam em uma linha, com Christopher na parte de trás. O trabalho correu bem e eles almoçaram antes de retomar as tarefas.
Em determinado momento, Christopher e o homem à sua frente estavam conversando, mas seu colega de trabalho precisou se concentrar em outra coisa por alguns minutos e parou de prestar atenção à conversa. Ele terminou o que fazia e olhou para Christopher, mas percebeu que ele já não estava lá. Ele e colegas acharam que Christopher entrou na mata para se aliviar, mas ele nunca voltou. Eles buscaram pela área, viram as ferramentas no local de trabalho, mas Christopher não estava lá. A polícia foi avisada e durante a busca feita pela família, uma de suas botas foi achada pendurada em uma cerca próxima. No chão, encontraram moedas e um tecido rasgado, possivelmente da calça ou camisa que ele usava naquele dia. Curiosamente, esses itens passaram despercebidos na primeira busca dos trabalhadores. A busca oficial começou no dia seguinte com cães farejadores e de cadáveres, mas não localizaram seu cheiro. Sem mais pistas, a polícia afirmou à família de Christopher que ele provavelmente saiu por vontade própria em busca de aventura ou começou uma vida nova. Mas nada comprovou que isso fosse verdade. Sua família prontamente rejeitou essas sugestões, dizendo que ele jamais abandonaria a mãe e que gostava do novo emprego e da vida, sem motivos para se mudar. As autoridades reforçaram que não houve sinais de crime ou luta no trabalho, concluindo que Christopher provavelmente saiu por vontade própria. Foi então que Anne começou a suspeitar que os colegas de trabalho de Christopher poderiam estar escondendo alguma coisa. Nada mais foi feito até 6 meses depois, quando um fazendeiro estava andando por sua propriedade, que ficava a cerca de 1,5 km de onde Christopher desapareceu, e ele encontrou a outra bota de trabalho de Chris em uma área pantanosa da fazenda, e a polícia foi notificada. O caso foi reexaminado, mas nada novo foi achado e as buscas foram encerradas. Christopher é descrito com cabelo preto trançado, olhos castanhos e possivelmente bigode ou cavanhaque. Ele tem 1,70 m de altura e na época pesava 56 quilos. Foi visto pela última vez com jaqueta xadrez azul e cinza, calça azul marinho e touca preta. Ele usava um relógio preto que nunca foi achado. Se você souber algo sobre o caso de Cristóvão que ajude a encontrá-lo, contate o departamento do xerife do condado de Harris pelo telefone 7062842-1. O nome de Cristóvão e o número do caso é MP483. Número 2. Testemunhas que apareceram após o desaparecimento de Sandra Lynn Johnson Hughes, 54 anos, relataram conversas preocupantes com ela, fazendo os investigadores suspeitarem de lesão na cabeça ou desorientação. Sandra era conhecida como uma sobrevivencialista com muita experiência ao ar livre e em 2020 ela decidiu fazer uma caminhada sozinha em uma área remota de Johnson Meadows, no condado de Madeira, para aliviar o estresse da quarentena imposta durante a pandemia de Covid-19. 6 meses após se mudar do Havaí para a Califórnia, ela falou com alguns familiares por telefone em 26 de junho. Ela avisou que talvez fizesse uma caminhada até Yosemite na viagem e que não havia motivo para a preocupação, pois já acampara sozinha várias vezes. Em 5 de julho, encontraram o acampamento de Sandra bagunçado, algo incomum para ela, mas ela não estava lá. Durante os apelos subsequentes por informações, várias pessoas se apresentaram para dizer que tinham visto Sandra e que ela estava agindo de forma muito estranha. Ela fazia trilha descalça em 4 de julho e parecia abatida, pois tinha um hematoma no rosto. Algumas das pessoas que a encontraram ofereceram ajuda, mas ela disse que não precisava de nada e continuou andando. O carro dela foi achado perto do acampamento após bater em uma árvore e cair em um barranco. Ela foi vista novamente em 9 de agosto, quando 2 caçadores a encontraram encostada em uma árvore. Eles a identificaram e avisaram as autoridades, dizendo que ela estava bem mais magra que na foto do folheto de desaparecida. 1 ano depois, um menino de 3 anos disse que havia uma mulher de camisa preta morta na floresta, precisando de ajuda. A área foi vasculhada, mas nada achado. A descrição do menino sobre a mulher era muito semelhante à de Sandra. A descrição era tão precisa que os investigadores ficaram surpresos, mas não conseguiam explicar, já que Sandra não estava lá.
Sugeriram que Sandra bateu a cabeça no acidente de carro e não conseguiu voltar para casa. Outros acreditam que ela simplesmente começou uma nova vida em outro lugar, mas nenhuma dessas teorias jamais foi comprovada. O comportamento estranho dela e a insistência de que não precisava de ajuda podem ter confundido a família, que agora busca desesperadamente respostas sobre o que ocorreu. Ela é descrita como tendo cabelo azul na altura dos ombros e olhos castanhos, medindo 1,60 m de altura e pesando cerca de 68 quilos. Se você ou alguém que conhece tiver informações sobre o caso de Sandra, entre em contato com o departamento do xerife do Condado de Madera pelo telefone 55967577770, número 1. Buscar alguém desaparecido em outro país é ainda mais difícil, pois as autoridades dependem só de depoimentos de testemunhas e imagens de câmeras de segurança para localizar a pessoa. Foi isso que aconteceu com Roger Bainbridge, de 67 anos, um eletricista aposentado natural de Kendal, Cumbria, no Reino Unido. Ele era conhecido por ser muito familiarizado com a região dos Lagos da Inglaterra, já que fazia muitas trilhas por lá, e sua família afirmou que ele também era um bom nadador. Em setembro de 2013, Roger estava visitando sua irmã na ilha de Paxos, na Grécia, e no dia 26 de setembro ele decidiu viajar para a ilha de Antipaxos. Ele queria fazer uma caminhada lá e embarcou em uma balsa. Ele já tinha ido à ilha muitas vezes antes e era muito familiarizado com suas trilhas e a vegetação densa, o que torna o fato de ele ter desaparecido lá ainda mais intrigante. Sabe-se que ele tinha 50 euros com ele quando saiu e que estava carregando uma mochila que continha sua água para beber. Ele não levou seu celular, nem documento de identidade, e os investigadores talvez pudessem ter rastreado seus últimos movimentos se ele tivesse levado. Testemunhas disseram ter visto Roger perto da vila principal da ilha por volta das 15 horas e o acompanharam por um breve período. Mas Roger nunca voltou para casa, e em 27 de setembro, a primeira busca ocorreu depois que ele foi dado como desaparecido. A ilha, com apenas cerca de 5 km², foi totalmente vasculhada sem sucesso, o que a família achou estranho. Eles acham que Roger não teria se perdido, pois conhecia bem a área e que encontrariam alguns pertences se ele tivesse nadado no mar e tido problemas. Se ele tivesse feito isso, deixaria a mochila na praia, mas ela nunca foi achada. A costa ao redor da área foi vasculhada por mergulhadores, mas, mesmo assim, eles também não tiveram sucesso em encontrar nenhuma pista. Voluntários se reuniram na ilha para ajudar nas buscas, e todas as áreas da ilha foram cobertas, mas sem sucesso. Após sugerirem que Roger poderia ter caído em uma área arborizada ou olival, esses locais foram revistados, mas ele seguia desaparecido. Como a ilha é pequena, esperava-se encontrar alguma pista, mas após todos esses anos, nada foi recuperado, e o destino de Roger segue um mistério. Em 2013, outra busca foi feita, mas também não encontrou nada. Seu filho sugeriu que ele pode ter tido uma emergência médica ou colapso nervoso em uma ilha próxima e não conseguiu voltar, mas nenhum outro avistamento foi relatado, o que põe essa teoria em dúvida. Rogério foi visto pela última vez de camiseta azul e sapatos de caminhada. Ele tem cabelo grisalho e olhos azuis, e qualquer pessoa que tiver informações sobre seu paradeiro deve entrar em contato com o Centro Q para pessoas desaparecidas, pelo número 91034313131. Muito obrigado por assistirem. Se você gostou deste vídeo, não deixe de clicar no botão de curtir. Além disso, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações para ficar por dentro de todos os nossos próximos vídeos. Meu nome é Top 5 Unknowns, até o próximo vídeo.